Bacana. No último vídeo, então, a gente trouxe aqui o nosso produto, né? Uma coisa que eu tô imaginando aqui, que o nome veio, o preço veio, a quantidade veio, um total não veio, né? E também a gente precisa melhorar isso daqui. Ok, beleza. Para a gente fazer isso daí, simplesmente, né? Aqui no nosso total, a gente tem que fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl o C aqui e colocamos entre parênteses vezes o que? Isto aqui, né? Opa, ele pagou ali, Ctrl Z, Z novamente, ok. E aqui a gente simplesmente vai multiplicar, por quê? Pro nosso vai pegar a quantidade, né? Então a gente colocou a quantity, né? Isto, e vai multiplicar. Eita, que merda é esta? Quantity, melhor escrever às vezes, ó, porque ele faz isso aí, né? Então, beleza aí, entendido. Então, aqui a gente simplesmente passa a nossa variável price, né? Que aí ele vai trazer perfeitamente lá pra gente. Eis a questão. Deixa eu ver o que tá dando erro aqui. Aqui, o parênteses, ele fecha aqui. Isso aí, simplesmente por causa disso. Bom, perfeito. Vamos verificar. E agora já está o preço aqui para a gente bacana, né? Como eu disse, a gente pode estar formatando isto aqui, não é isto? E eu já expliquei isso. Então é só colocar dois pontos desta forma, entre aspas simples. Vou falar outra vez e mudamos a nossa moeda aqui, tá, pessoal? Então observe lá isso aí. Então não vou ficar batendo nisso aqui, porque eu vou deixar simplesmente no dólar aqui padrãozão, tá bom? Então beleza aí. Eis a questão. Se a gente retornar aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar outro produto deste. Vamos fazer vamos pegar isto aqui, Ctrl o C, vamos aqui, vírgula. Faço isto aqui e posso colocar aqui Ctrl V desta forma. Então, o que acontece aqui? A gente está tendo, deixa eu só melhorar isto aqui, ok. Isso desta forma. Então aqui vai ser o produto, né? Continua, vai ter a mesma imagem. Vou deixar desta forma. Na quantidade aqui, vamos colocar um 5 e este aqui vai ter o ID 2. Então ele vai trazer lá para a gente. Verificamos e está lá perfeitamente, né? Bacana. Então é isso aí, perfeitamente. Bom, retornando aqui, então, quando a gente quer agora é legal também a gente colocar o botão aqui para a gente colocar mais produto. A gente quer, vamos supor, eu chego aqui, quero dois produtos desse, eu colocar aqui um botão de mais e um de menos, né, para a gente poder diminuir ou aumentar a quantidade de produtos e também no nosso valor, né? Então vamos fazer o seguinte. Podemos fazer aqui. Então a gente tem o carrinho, blá 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 blá. Aqui, vamos implementar esta função aqui então. Eis a questão. Então na quantidade a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar botão aqui, né? Que vai ser ali para poder aumentar e diminuir para a gente, né? Então dentro dessa TD aqui ainda, vamos fazer o seguinte, vamos trazer botão, né? Então, botão, podemos colocar aqui um botão, ele vai ter a classe dele pode ser match traço, a gente tem os icon, não é isso? Icon, ele traz tudo ali, ó, só que é icon, que merda que eu tô fazendo. E ele vai ser simplesmente do botão, né? Então ele já pegou aí simplesmente isso aí. E este botão, a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso, a gente tem o match, eu já expliquei tudo isso, match, tem lá o icon, traço icon, isto mesmo aí. E ele vai trazer o traço, né? Ou seja, é só o ícone que eu quero pôr, então ele vai trazer o remove, né? Que é o mesmo que remover, desta forma aí. Eis a questão. A gente precisa também trazer um para trazer a quantidade, ou seja, este vai ser para diminuir, né? E a gente precisa outro para a gente poder
aumentar. Então este aqui vai chamar Add, que vai ficar aquele maisinho lá na frente. Agora eu preciso também manipular isto aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um spam. Este spam vai trazer ali o título para nós, né? Então esse spam vai receber o que? A gente tem que trazer os nossos produtos, né? Então eu já falei, a nossa expressão que a gente trabalha aqui é o element quantidade, né? Então ponto quantity. Opa, o que ele fez aí? Quantity. Às vezes é melhor escrever. Que merda. Ok, então. Aí. Pronto. Aí sim, agora sim, beleza. Então, a gente já tem ele lá. Vamos verificar isso aí. Se eu retornar aqui, ele não trouxe nada. Vamos ver aqui. Epa, deu bode? Que bode que deu? Cart.componente HTML. Vamos ver. Ele está dizendo que a bagaça, né? Ó, se a gente vir cá embaixo, ele está falando ali, ó, o cart componente HTML não está sendo encontrado. Vamos fazer o que? Vamos fazer o seguinte, o que está acontecendo aqui? Cadê? Onde é que a gente escreveu? Aqui, né? Ok, então o nosso elemento está vindo... Ah, tá. Ok. Boiei aqui, então vou fazer desta forma aqui. Contra o X. Vamos retornar para cá. E entra aqui. Vamos verificar. Então, se eu vim aqui... Epa, o que deu aqui? Vamos ver aqui, visualizar carrinho, e tá bagunçado, verificamos aqui, então vamos lá, o nosso componente, elemento, quantidade, o botão, como o elemento tá aqui, que é a quantidade, eu tô repetindo ele aqui, então não preciso dele aqui também, tá sendo repetitivo, verificamos, e nada aqui. Nada aqui. Tá dando bode. Ok, vamos verificar. Então, a gente está trabalhando neste bloco, né? Então, vamos lá, célula por célula. Elemento, criamos o botão, criamos o ícone remover, fechamos o botão, o nosso spam. Não fecha aqui, e sim fecha aqui, é por isto, tá aí, como ele... Aí, perfeito. Aqui fechou. Ok, verificamos e tá lá pra gente aí. Ok, perfeito, sem problema. Eis a questão, né, cara? Agora a gente precisa manipular aquilo ali. Bom, o que a gente pode fazer também é alinhar eles, né? Se observar aqui, observe que eles estão meio desalinhados. É bom fazer isso aí também. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte... Vamos aqui mudar o parágrafo para não deixar spam também. Ok, se a gente voltar cá e verificar bem alinhado, perfeito. Para ficar melhor ainda a gente pode também alterar aqui, esse truncate, aqui a gente pode alterar para block também, desta forma aí que fica melhor ainda. Ok, perfeito. Então, eu acho que esta página aqui, né, o nosso carrinho aqui já está perfeito aí, bacana. Bom, vamos continuar. O próximo passo que a gente tem que pensar é porque ali a gente já está no nosso carrinho. É bom colocar um botão ali já para a gente poder continuar com a compra, né? Talvez eu quero ali do carrinho já pular lá para o pagamento, continuar a compra, né? Então a gente continua por ali, né? Isso. Então, cá embaixo, a gente tem o limpar. Ok, temos o botão fechar. E aqui a gente tem o nosso rodapé, não é isso? Então, observe aqui no nosso rodapé. Neste rodapé aqui, a gente pode adicionar um botão, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente já tem botão aqui, não tem? Pode ser este aqui, ó. Vou fazer o seguinte, Ctrl o C. E vamos colocar ele aqui, faz a certeza que ele está no seu rodapé, tá? Então, Ctrl o V aí. Vamos fazer o seguinte. Então, a cor dele, eu não quero isso aqui. Eu vou colocar a cor de sucesso. Vamos verificar. E este aqui vai ser, por exemplo, prosseguir ou prosseguir, né? Então, simplesmente colocar aqui, por exemplo, prosseguir, né,
comprando, pode ser. Tá bacana aí. Aí coloca como queira, tá, pessoal? Com certeza tá bacana, mas também eu tô boiando aqui, porque é aqui no nosso rodapé, Jesus. Vamos lá. É assim mesmo. Então a gente tem a nossa TD, né, da nossa coisa aqui no rodapé e não cá dentro da nossa table. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte: retorna aqui, prosseguir com a compra. Só que ele não trouxe a cor, né, que a gente colocou, success. Vamos colocar aqui, por exemplo, accent, que é um mais claro. Aí ficou quase que um rosa, né? Porque aqui pode colocar amarelo também, ou verde, ou coisa qualquer, né? Mas ficou legal assim, porque é a atenção, né? Se eu não quero, ok, perfeito. Depois a gente melhora isso aí também. Ok, não é o caso. Bom, vamos fazer o seguinte. Perfeito, né? Então, o que a gente já pode fazer? O nosso carrinho já tá tudo bacana lá, perfeito. O que a gente precisa fazer é começar a jogar produtos da nossa homepage lá para o nosso carrinho, né? Com detalhes e tudo mais. Então aqui a gente tem a nossa page, tá aqui, temos aqui, pam, pam, pam. Ok. Dentro aqui a gente tem os nossos produtos. Cadê ele? Indo por aqui afora a gente tem a nossa home, components, filter, não, aqui tá nos nossos produtos. Box, né? Então, eis a questão aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos implementar o nosso event, né? No clique para a gente poder já trabalhar com isso aí, certo? Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte: cá no nosso botão, então aqui já temos ele aqui, o botão é aqui. Então, vamos lá, vamos criar o evento on click, né? Então, clique o que? Clique vai ser igual, a gente vai criar o nosso clique, o nosso evento, né? Então a gente pode colocar assim o que? Add, vamos por maiúscula primeiro, então add, né? Vamos colocar assim, on, add, por exemplo, to, e carrinho, contra o C, então já tá aí, vamos aqui no nosso script. A gente vai precisar de criar, na verdade, só que a gente precisa de criar também uma interface para o nosso produto, né? Bom, para isso aí vamos fazer o seguinte: deixa aqui por enquanto desta forma e eis a questão, vamos criar o nosso produto. Então vamos fazer o seguinte: se eu vim aqui dentro do nosso módulo, tá aqui, model, vamos aqui, new, e vamos colocar, como é produto, então podemos colocar product, da mesma, seguindo sempre esse padrão que a gente começou desde o início, né? Então, bacana aí. Vamos colocar, pode ser modules ou module, né? Porque é só do produto, não tem outros, né? TS, TypeScript, ok. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um export o que? Interface o que? A gente pode colocar product, né? A gente nem criou ele lá ainda, né? Primeiro a gente está criando a nossa interface aqui. Então, id vai ser igual o que? A gente já criou isso aqui também, né? Ó, a gente tem aqui, vou copiar isto aqui, que é quase a mesma coisa que isto. Então, vamos fazer o seguinte, Ctrl o V. O ID, então vou jogar ele cá para cima para ficar bacana. Então, ID, ele é número, a gente precisa do título, a gente não tem título aqui. Categoria, preço a gente precisa, tá bacana. Nome a gente não precisa, a gente precisa na verdade do título, né? Então, ID, produto, não preciso, eu preciso do title, então o title vai receber string, name vai ser price, a gente precisa do preço, preço aqui sempre number também, né? Beleza? O que mais que a gente precisa? Precisa de categoria. A gente precisa da category, né? A categoria pode ser string, né? Então, string, nada de número para ele. A gente precisa de uma descrição, né? Então, description pode ser desta forma. String também. Ok. Precisamos também da imagem, né?
imagem pode ser string também, então Ctrl o C, Ctrl V e colocamos aqui image. Então presta atenção na sua interface, tá aqui, vamos retornar para cá e vamos criar então. Eis a questão, a gente precisa importar aquilo também, né? Então logo abaixo aqui eu vou fazer o seguinte, o nosso produto, então product vai receber o que? Vai ser igual contra o V e a gente vem aqui, coloca aqui, ó, quick fix ali e ele vai pedir, ó, add import, sim, olha lá, ele já importou lá pra gente. Ok, perfeito, é isto mesmo. Vou só melhorar. Bom, isso, perfeito. Agora vamos criar o nosso a rede de objeto, né? A gente pode vir aqui, ou quase não, é tudo isso daqui, mas porém passar os valores, né? Então para isso daí vamos vir aqui. Eis a questão, preciso definir ele como undefined. Primeiro que vai ser, undefined, que vai ser igual a o que? Bom, eis a questão contra o V. O ID, né, pode receber aqui, sempre é vírgula no final. Depois eu vou arrumar o título, a gente pode colocar, né, sapato mesmo, né, sapato masculino, desta forma. O preço pode ser, vamos pôr aí uns 250 por aí afora. A categoria pode ser o que? Sapato. A descrição é sapato masculino de primeira classe. Desta forma aí tá bom, só para a gente ter alguma coisa aqui. A imagem a gente pode pegar imagens. O que eu faço? Eu posso vir e pegar esta aqui por enquanto, Ctrl o C. Vou retornar aqui e vamos fazer o seguinte, Ctrl o V. Ok, então aqui vírgula, a gente pode fazer desta forma, Alt pressionado, ali já está pronto e batamos vírgula e ok. Aqui vamos começar por aqui, aspas simples, aqui aspas simples e aspas simples. Os numéricos não, tá pessoal? Ok, perfeito. Então, bacana. Vamos fazer o seguinte, ponto e vírgula, contra o X, vamos abaixo, Ctrl V, Ctrl X, e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o import aqui do nosso, então, vírgula, vamos fazer o import do nosso evento, né, event, eu já falei sobre isso aí, que é o nosso event emitter, tá bom aí, vírgula, e temos também o nosso output, né, então colocamos ele aí, o nosso output, desta forma aí. Agora a gente precisa criar o nosso, eu já expliquei isso aí, né, o nosso output. Então, como a gente tem aqui o nosso que a gente criou anterior como input, a gente precisa de ter o nosso output. Então, aqui, né, depois aqui, antes do construction, vamos fazer o seguinte, o nosso output vai receber ok, vamos fazer o seguinte, a gente precisa criar o seguinte, o nosso evento, né, a gente está criando, então vamos passar aqui que ele vai ser igual a add, o que a gente colocou o nome do nosso evento ali de add to carrinho, né, então aqui eu vou colocar add to, desta forma. Eu não lembro qual é o nome do nosso evento lá do botão, né? Mas depois a gente confere. Se eu não me engano, eu tenho quase que certeza que foi add o que? To corte, se eu não me engano, desta forma. Então ele vai ser igual, vai receber um new o que? Event, né? Que a gente colocou, que a gente já explicou sobre isso aí, que é o nosso event o que? Emitter. Podemos dar espaço, eu não estou explicando muito isso aqui, porque já está explicado demais aí no nosso, nos vídeos anteriores. Então, simplesmente passamos aqui, diz o que? Ponto, o add
cart, né? To the cart vai receber o que? Um ponto emite o que? This. A gente colocou lá o nosso produto, não é isso? Observe aqui. O que está recebendo? O nosso produto está buscando o que? O que está aqui no nosso product que a gente acabou de criar, certo? Que é a nossa interface, ok? Para que vocês entendam melhor, interface está aí, ok. Bom, evento criado, Ctrl o C. Vamos fazer o seguinte, se a gente vir cá na nossa home agora e chamar ele, temos aqui, né, os nossos botões. Observe aqui que a gente colocou bastante aqui para a gente só poder ter uma base ali, né? Então não preciso nada disso aqui mais, porque a gente vai fazer dinâmico depois. Então, o que a gente vai fazer? No nosso componente aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eis a questão. Observe que tá full igual a 1. Eu já expliquei tudo isso aqui em vídeos anteriores. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim para ficar melhor o entendimento e vamos implementar. Então, tudo que a gente clicar aqui agora neste botão do carrinho, ele vai jogar lá para o nosso carrinho com todos os detalhes daquele produto ali, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar o nosso evento, não é isso? E pedir ele aqui que simplesmente ele vai ser igual a o que? Eis a questão, né? Observe isso aí, que a gente está pegando o seguinte. Primeiro eu tenho que passar o que? O que a gente colocou aqui? Que o nosso output, eu já expliquei isso aqui quando a gente quer pegar alguns valores fora do nosso componente, a gente usa o output. Então, o que a gente está passando aqui? Ctrl C. Vamos retornar cá para o nosso home e fazer o seguinte. Então, ele vai ser Ctrl o V. Ele vai receber o new método. Então, a gente pode colocar o nosso novo método, que ele vai receber o nosso produto, mais, eis a questão. A gente tem que fazer o seguinte, o método que está sendo chamado está aqui buscando os objetos do nosso produto. Então, Ctrl o C, ele vai receber o nosso novo método, Ctrl o V. Eis a questão, agora a gente precisa, não pode esquecer de passar este novo evento, né? Então, ele vai ser o event. Pronto, Ctrl o C, vamos criar o nosso evento. Então, cá abaixo, vou dar um Ctrl o V por aqui afora. Ele vai ser um método também void, né? Que não tem retorno de nada. Então, Ctrl o V e Ctrl o X e passamos ele aqui. Por enquanto, eu não quero passar nada aqui. Eu vou deixar ele purão aqui. Por quê? Porque a gente precisa fazer o seguinte, precisa criar aqui, vou deixar puro assim, por enquanto. Então, temos ele aí, vamos entender. Aqui, eu fechar isso aqui, a gente precisa fazer o seguinte, eis a questão, né? Ele está dando um erro aqui. Por quê? Vou tirar isso aqui por enquanto, para a gente não ter erros. Vou fazer o seguinte, a gente precisa vir aqui na nossa app, tá pessoal? Cuidado que está aí dentro da nossa app. Vamos aqui, seleciona ela, vamos criar outra folder e aqui a gente vai ter o nosso serviço de carrinho, né? Então, vou colocar assim, services ou serviços, como queira. Não tem problema nenhum, só põe em mente do que se trata isso aí, tá? Bom, vamos navegar até aqui e criar o nosso componente. Eu já ensinei isso aí também em vídeos anteriores. Deixa eu puxar um pouquinho. Vou adicionar outro aqui. E este aqui a gente vai ter que chegar até lá na nossa pasta, né? Eu já mostrei muitas... o que eu falo? Muitos jeitos de chegar até aí, né? Então a gente vai entrar dentro da nossa pasta CRC. Vamos entrar ali. Vamos verificar, então já estamos lá dentro, vamos dar um CD aqui, você pode ir pulando de pasta em pasta, ou mais, você pode colocar assim, app
A gente precisa entrar lá e chegar na nossa pasta. E colocamos aqui Services. Desta forma aqui, sempre slash ali na última e ele já cai lá direto, caso você não queira pular uma por uma. Então, né, NG, vamos gerar, né, o nosso serviço. Agora não é C de componente, tá, pessoal? Só S desta forma. E vou colocar o nosso carrinho. Então, ele vai criar aí, que são os serviços do nosso carrinho, né? Então, espera aí um pouquinho para ele criar. Já criou aí para a gente. Se a gente vir aqui em Service, a gente já tem o nosso serviço aqui dos carrinhos, né? E vamos implementar aqui. Bom, como vocês podem ver, ele cria a nossa classe. Agora eu preciso fazer o seguinte: cá na nossa App Modules, eu preciso passar ele nos nossos Provider. O Provider vai receber o que? Contra o V. Observe que o Bootstrap está recebendo o nosso App Components, né, o nosso Array, e aqui temos o nosso Array dos serviços do carrinho. Ok, bom aí, né, bem fácil. Vem aqui e faz o import dele. Ele tem que fazer o import aqui em cima para a gente. Tá aí, bom, perfeito. Nada que fazer aqui agora e vamos implementar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: vamos aqui entender. Ele está pegando o nosso provide in root, tá? Que é o injectable, certo? Então, bacana aí. Eis a questão. Bom, vamos criar um objeto. Eu vou colocar cart mesmo, vai ser igual que a new. Vamos criar um subject também. Então, vou colocar aqui behavior. Vamos ver que ele já pegou aí subject, isto mesmo, ó, ele importa lá em cima. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? E vamos criar o nosso objeto aqui, corte, desta forma. Importamos também, observe que ele importou lá em cima, desta forma aí. Ok, bacana. Eis a questão. A gente precisa criar o nosso array, né? O nosso array de objetos, né? Então, vamos fazer o seguinte. O nosso array vai ter os nossos items. Passamos aqui que vai ser igual para iniciar como um array vazio. Desta forma aí. Bom, então basicamente é isso. Para entender que todas as vezes que eu jogar um item lá dentro do nosso carrinho, ele vai pegar e armazenar tudo que tiver de informações dentro desta classe. Ok, bacana. Ó, o objeto nosso que está recebendo. E vamos fazer o seguinte: a gente precisa também criar o nosso constructor para pegar informações deste cliente também que vai receber este carrinho. Então vou colocar aqui um constructor. Este constructor vai receber o private. Vamos colocar aqui private método espaço underscore. A gente tem o nosso snack, se eu não me engano é snack bar, que se escreve snack bar. Desta forma, vamos aqui importar ele. Remove. Não vamos fazer isso por enquanto. Eu preciso passar aquele aqui. Ele vai ser igual o nosso match. Tem o match snack, né? Snack bar, que se escreve. Deixa eu ver. Snack. Boa. Isto. Enter, tá, pessoal? Só dá o enter que ele autocompleta ali. E agora sim, vamos fazer o seguinte: eu preciso criar o meu método, né? O meu método, este constructor aqui, como eu já coloquei ele acima, vou fazer o seguinte: eu vou tirar e eis a questão. Bom, agora é simplesmente criar o nosso método. Só lembrando que não esquece disso aí, tá, pessoal? O nosso método, ele chama o que? Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. A gente colocou deixa eu ver se ele vai puxar. A gente precisava importar ele também, né? Mas se eu não me engano, tá corte desta forma. Vamos fazer o seguinte. Ele vai receber, vai ser um método void, porque eu não quero retorno de nada. E vamos passar o seguinte. Agora, eu preciso pensar também que eu preciso pegar os itens que tá vindo de cada carrinho, né? E armazenando no nosso
carro, né? No nosso carrinho. Eis a questão. Então, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou dizer que meu item vai passar a ser... Ele vai ser... A gente vai chamar o nosso cart item. Aqui, ele fez o import aqui em cima. Cuidado com isso aí. E eis a questão. Bom, outra coisa que a gente tem que pensar também, que todos os itens que eu entrar dentro deste carrinho, eu posso colocar lá mais itens do mesmo. Por exemplo, um sapato, depois eu posso colocar outro sapato, 3 sapatos, 4 sapatos e por aí vai, né? Então, para isso aí, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma const, vamos criar uma const como items. Pode ser desta forma, que vai receber tudo que vem de lá. Então, o array vai receber ponto, vai entrar no endereço this ponto que temos o nosso cart, ele está puxando bacana, pegamos o valor que tiver do itens e multiplicamos pela quantidade para a gente ter um valor exato. Bom, certo? Então, se o nosso carrinho, então consta, eu vou colocar assim, items, pode ser items no cart, que é o carrinho. Então, se tiver, vai receber o que? Os nossos itens, tem lá os nossos itens, ponto, find, achamos ele, encontramos. Então, se tiver, vamos fazer o seguinte, no item, vou pôr desta forma, porque a gente já está passando como argumento o nosso item aqui, que a gente vai encontrar, apontamos para onde, eis a questão, o item, então, item id que está vindo daqui, se for igual o que? Então, se o meu items find, então, o produto que já tiver no nosso carrinho, se tiver, ele vai pegar o ID, né? Então, se for igual que o nosso item ID que está vindo daqui, observe isso daqui que a gente está passando como argumento. Então, se ele já tem, ele simplesmente vai adicionar a quantidade, certo? Se ele ainda não existe, que adiciona ele no nosso carrinho. Mas se ele já existe, então não precisa, só vai alterar a quantidade. Bom, né? Então, agora vem a verificação. If, se, o que a gente está fazendo. Item, aqui a gente pode fazer o seguinte, porque vai ser de cada item. Então, a gente não é legal deixar isso no plural, porque se a gente fazer outra verificação, né? Então, vai dar bode aí pra gente. Então, a gente pode deixar tudo no singular. Fica melhor, né? Que é de cada item. Então, se esse item já existe no meu carrinho, que só faz a verificação na quantidade. Então, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Eis a questão, né? Vamos fazer esta verificação já para matar isso aí, para não ter erros depois. Então, meu item carrinho, né, no carro, ele vai simplesmente, se ele existir, que ele vai pegar a quantidade e vai simplesmente somar, né? Então, concatenamos aqui, ele faz o auto-incremento aí de 1 por 1, certo? Ok, perfeito. Então, verificação feita. Se esse item já existe no carrinho, que simplesmente altera a quantidade. Agora, se ele não existe, else, vamos fazer desta forma. Se ele não existe, então pegamos os nossos items, que é este item que eu estou passando aqui. Então, pegamos ele. O que esse item está recebendo? Os nossos items, né, pessoal? Então, pegamos ele e simplesmente jogamos ele para dentro deste array. Como a gente façamos isso aí? Ponto push, não é isso? Jogamos ele, então push. Pegamos aqui simplesmente o que? O que a gente está passando? O nosso
item, não é isso? Então, por isso que é bom colocar no singular e no plural. Então, se ele não existe, que a gente está pegando este item e jogando dentro do nosso array, beleza? Bom, tendo aí, né, muito fácil, não muito difícil esta verificação, vamos então adicionar para o nosso carrinho. Quando adiciona lá para o carrinho, é bom pôr a mensagem, né? Então, por isso a gente vai usar aqui o Match Snack Bar Contain, né? Tá? A gente portou direito? Não é esse negócio de container aqui, não tem esse negócio de container. Olha o trem dando bode aí já, né? E aqui, passou container? Não, eu não posso ter esse container, é só o match snack, né? Bar, que é aquela mensaginha que dá lá em cima, que ela fica verdinha e vai correndo, certo? Depois vocês vão ver. Então, isso aqui tá errado. Foi até bom eu ver isso aqui. Por quê? Porque é mensagem, não é container que a gente está mexendo, né, pessoal? Então, bacana aí. Então, eis a questão. Vamos adicionar para o nosso carrinho. Então, disso que vai receber o ponto que corte, não é isto? Ponto next para mover para frente e passamos o que? A gente tem que passar o item que a gente está adicionando. Qual é esse? Items, né, pessoal? Desta forma aí. Quais são esses items? Observe aqui, ó, que é o nosso array. Ok. Só que isso aqui já está dando bode. Então, vamos pôr aqui this, ok. Ponto. Vai pegar o carrinho, ponto next. E vamos fazer o seguinte. Ele está dando um erro. Porque a gente está saindo de dentro da nossa função. E não é, né? Então, ainda depois que ele adicionou, né? Então vamos lá, vamos colocar nossa mensagem. Adicionou, ok. Vamos fazer o seguinte, então this ponto, né? A gente colocou lá em cima o nosso snack bar, ponto, pedimos para abrir a mensagem. Precisamos passar alguns argumentos. Primeiro, a mensagem. Então colocamos assim produto, pode ser assim, ó, produto, o que? Adicionado, pode ser, né? Adicionado no carrinho. Ficou um pouquinho longa aí, mas não tem problema. Terceiro, você pode colocar um outro argumento, por exemplo, ok de confirmação, né? Que este produto está sendo adicionado ali no carrinho. E o terceiro é a duração que eu quero desta mensagem, fica ali mostrando para mim. Então coloca aqui duration, esta duração vai receber o que? Podemos colocar uns 3.000 milissegundos, ok? E aqui no final, ponto e vírgula. Então já temos aí o nosso carrinho adicionado, né? O produto adicionado no carrinho. A gente fez a verificação ali se esse produto já existe, que só mexe na quantidade. Se não existe, adiciona. Adicionando, dei a mensagem aí para a gente. Bom, agora é simplesmente implementar nosso método, né? Se a gente vir aqui em componentes, aqui a gente tem o nosso serviço, no nosso cart service, que é esse que a gente tem. Se a gente for lá na nossa home, então aqui em pages, home, se a gente vir aqui na nossa home componentes, então a gente parou aqui, vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente precisa injetar aqui no nosso construction, né? O que a gente criou lá? A gente simplesmente criou o nosso... Então vamos colocar aqui private, o que? A gente pode colocar nosso serviço, né? Então podemos colocar assim, corte desta forma. Vamos pôr aqui services ou service, que vai receber o que? O nosso corte. A gente tem lá o nosso corte service, né? Ele vai importar lá em cima. Observe isso aí, tá? Eu espero que vocês estão acompanhando isso aí também. E tá pronto aí. Vamos fazer o seguinte. Antes também, para não esquecer aqui, como a gente está buscando o nosso event aqui,
observe aqui que a gente falou sobre isso aqui antes, né? Então a gente precisa chamar aqui o nosso método, né? Qual é? Vamos aqui abrir parênteses e a gente tem lá o nosso add, se eu não me engano, cast desta forma. Não, tá to cast desta forma. Lembra que a gente está passando o que? Ele vai ser, ele vai ser igual o que? Ao nosso, o que? Cadê ele? Nosso método que a gente vai criar aqui agora. Então, Ctrl o V. E eis a questão, passamos aqui o nosso event. Não esqueça disso aí, tá, pessoal? Senão vai dar errado. Então, event. Não esquecendo também que ele entra... Deixa eu só pôr isso aqui na frente para evitar a gente ficar confundindo aqui. Isso aqui também poderia ser aqui, mas tá bom. Ele tem que entrar aqui. Então, o nosso event agora vai receber o que? Eis a questão. Seguimos aqui. Bom, então, primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar as propriedades do nosso produto, né? Para a gente poder adicionar lá no nosso carrinho. Eis a questão. Então, a gente tem o nosso produto, né? Então, vamos buscar o nosso product. Product que vai receber, vai ser igual o nosso product, não é isso, pessoal? Ok, beleza. Então, já estamos acessando ele. Cuidado quando eu dou enter aqui, ele faz o import cá em cima, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Fica de olho e atenção nisso aí. Não adianta vídeo, põe em velocidade aí que você vai se engasgar aí. Então ele vai ser um método void mesmo. E agora vamos simplesmente acessar as propriedades deste produto, né? Então ponto que temos o nosso corte services, não é isso? Ou service, que vai receber o nosso add, que é o nosso método, não é isso? E aqui simplesmente vamos então pegar as propriedades deste produto, né? Então vai receber o produto, vai receber o nosso produto, não é isto? Na propriedade eu quero a imagem dele, né? Então image, vírgula, a gente precisa também do name, o nome vai receber o que? Vai receber o produto, não é isso? A gente tem o nosso produto, ponto, o title dele, vírgula, e a gente precisa também da quantidade, né? Então, para isso aí, por que está dando erro aqui? Porque não tem nada de errado, porque a gente está pegando nossa função, o nosso método, estamos chamando ele aqui, passando as propriedades do nosso produto, é porque o último sempre tem a vírgula aqui, mas a gente precisa pegar todos, né? Porque já está pegando de lá, ele está fazendo simplesmente a correção. Então, produto vai receber o produto da imagem, o nome vai receber o título, né? O produto do título, o preço agora, né? O price vai receber o que? O nosso produto price, não é isso? Então, produto.price e por aí vai. A gente precisa também da quantidade. A quantidade já é numérico, né? A gente só passa desta forma, 1, desta forma, e a gente precisa do ID. Então, ID vai receber o que? O produto no ID, não é isso? Ok. Pronto aí. Eis a questão. Então, tudo correto aí. Por quê? Porque ele já está compilando o nosso método que está vindo lá dos nossos carros serviços, né? Ok, perfeito. Então, basicamente, é isso aí. Bom, para ver se está funcionando tudo bacaninha, vamos fazer o seguinte, é testar, né? Se eu vim aqui, vamos ir lá para nossa homepage, né? Então, não quero continuar aqui. Ele está trazendo um aqui, né? Então, vamos pedir para trazer... ele já está com problema aqui. Depois porque a gente deletou os outros lá. Depois a gente vai trazer dinâmico. Então, se eu apertar aqui, né, no carrinho, lá ele deu a mensagem, um produto, né, no carrinho e tirou. Já sumiu a nossa mensagem. Então ele deu ali a mensagem que está adicionada no nosso carrinho, né? Se a gente vir aqui no nosso carrinho, não tem aqui ainda porque a gente não implementou ainda, né? Mas é bacana. Vamos fazer o seguinte:
Se a gente pedir para ver no console, a gente pode ver isso aí, né? Então, se eu vim aqui, bom, vamos só conferir, ver se realmente ele está adicionando, tá? Vamos vir aqui no nosso, aqui, né, no nosso, nos serviços do carrinho, depois que ele mostra a nossa mensagem, vamos pedir para ver lá, só para a gente poder fazer um debug aí e visualizar, ver se realmente está funcionando para a gente poder prosseguir, certo? Então pedimos aqui para ele mostrar disso que ponto, não é isso, ponto, o valor, não é, do nosso carrinho. Então kart, o que está indo para lá, o valor que ele vai imprimir aí para a gente. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos retornar e vou para lá. Então aqui na nossa home aqui, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Inspect, vamos vir aqui, deixa eu abrir aqui e eis a questão. Bom, se a gente fazer o seguinte, vir aqui no nosso console e ele vai ter que mostrar aqui pra gente. Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou limpar tudo, então limpei tudo, se eu vim aqui, clicar, ok, ele adicionou a nossa mensagem e ele trouxe ali ó, o array dos itens, né? Se eu expandir, ele trouxe lá o item, né? E o que tem dentro desses items? Ah lá, tem todo o nosso produto, né? O nosso array de produto, ó, o preço, a quantidade, o título, né? O ID, tá tudo aí bacana, perfeito, ó, a imagem, e é por aí que começa a ficar bom, né? Que não tem erros até agora. Eis a questão. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai simplesmente agora, né? Como a gente já tem o nosso array, quando clica aqui, né? Já está tendo o nosso array de informação que a gente pediu. Clicando aqui, a gente precisa atualizar, né? Trazer estes dados deste produto aqui no nosso carrinho, exato? E por aí vai. Se eu clicar novamente, ele atualizar, se existe no carrinho este produto, que só mexe na multiplicação ali do tanto de produto, né? Do número de produto. E se o produto ainda não existe no nosso carrinho, que insira ele no nosso carrinho. Essas verificações a gente vai fazer mais adiante. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.